Boa tarde, irmãos. Quando o Iago me convidou para falar sobre esse assunto, ele sabia que é um assunto que está no meu coração já há muito tempo. Eu venho estudando e refletindo sobre isso já há pelo menos 10 anos. Creio que um pouco mais de 10 anos. Mas eu devo ser honesto com vocês e dizer que, ao contrário da palestra que eu proferi aqui hoje pela manhã, eu não tenho nenhum tipo de autoridade formal ou acadêmica para falar desse assunto que eu vou falar agora. Eu estou falando simplesmente com base na minha própria experiência e motivações pessoais que me levaram a investigar esse assunto. É fruto de uma reflexão longa, ponderada, mas, claro que também sujeita a correções e a melhoramentos. Mas eu vou começar aqui, o título está aí, né? A cosmovisão cristã diante de outras religiões, o caso islâmico. Vocês vão entender daqui a pouco o motivo desse título. Eu vou começar aqui falando um pouco de uma coisa que já foi tocada de várias maneiras em palestras anteriores aqui nesse mesmo evento. O nome de Francis Schaeffer é importante aqui, porque ele falando sobre a natureza da interação entre o cristão e a cultura circundante, ele falou de duas tendências erradas, né, que já foram mencionadas aqui: a tendência ao isolamento e a tendência à acomodação. Ou seja, a tendência de rejeitar demais os valores do mundo, a cultura do mundo, a ponto de, talvez em casos extremos, até se isolar fisicamente, socialmente do mundo. E a tentação oposta, que é aceitar demais, é conformar-se com o mundo, conformar-se com o século, como diz Paulo lá na Epístola aos Romanos. Nós temos que evitar tanto uma coisa quanto a outra. O Hermann Doiver falou a mesma coisa em outros termos, né, quando ele fala da necessidade do diálogo, mantendo a consciência da antítese, como o Vinícius disse aqui hoje cedo. E nós precisamos ter esses princípios em mente aqui, são o ponto de partida do que eu estou dizendo. Ou seja, nós temos que ter, como eu já disse hoje cedo também, nós temos que ter consciência simultânea da depravação total do coração humano e da graça comum. Ou seja, nós devemos ser críticos de tudo que existe de ruim na cultura circundante e precisamos estar abertos para tudo que existe de bom. Vai existir muita coisa boa, apesar de ser uma cultura corrompida pelo pecado e rebelde contra Deus. Vai existir muita coisa ruim justamente por esse motivo. E nosso desafio é não confundir uma coisa com a outra, não tomar o ruim como bom e nem o contrário. Não confundir aquilo que é efeito do pecado e, portanto, mal, daquilo que é parte da criação de Deus e, portanto, bom. Então, esse é o nosso desafio, genericamente falando, ao lidar com qualquer assunto ligado à cosmovisão cristã. É um dos nossos grandes desafios. Mas, note que, em tudo isso, nós falando aqui sobre isso, o nosso desafio constante é falar a respeito do secularismo. Nós vivemos em uma cultura fortemente secularizada. E o Schaeffer, quando disse essas palavras, ele estava pensando também, primariamente, embora não exclusivamente, numa cultura secularizada onde os cristãos tendiam a comprar os valores do secularismo e do humanismo. Mas como é que nós vamos entender isso aplicando a uma cultura que não é secularizada, uma cultura totalmente diferente nesse sentido da nossa? Bom, para começar, acho que é bom a gente ter em mente o seguinte: e isso foi enfatizado de várias maneiras nas várias palestras que nós já ouvimos aqui, já presenciamos. O secularismo, eu acredito que a melhor forma de descrever sucintamente a natureza do secularismo é essa que eu coloquei aí no slide. É uma religião inconsciente, ou seja, o que define a diferença específica do secularismo em relação a outras religiões é justamente o fato de que o secularismo não se reconhece como religião, ele se considera neutro em relação à religião, se considera acima de todas as religiões. Ele não considera que aquilo que ele está defendendo e propondo é de caráter religioso. Mas, então, por um lado, esse é o nosso ambiente, o nosso contexto cultural, e isso torna difícil que a gente se situe em relação a outros ambientes culturais que são explicitamente religiosos. Por outro lado,
essa percepção também fornece a chave da solução do problema. Porque se nós não cairmos na ilusão que o secularista mantém a respeito de si mesmo, ou seja, se nós soubermos desde o princípio que ele na verdade é um religioso, que portanto nós estamos lidando com o secularismo como uma religião, ele não sabe que é, mas nós sabemos, então nós vamos aproveitar o que ele tem de bom e rejeitar o que ele tem de ruim, sabendo que se trata de uma outra religião. Então vai ficar mais fácil, olhando por esse lado, a gente aplicar isso a outras culturas que de fato não são secularizadas, ou pelo menos não são muito, e que são explicitamente religiosas, portanto. E é por aí que nós vamos entrar nesse assunto bastante espinhoso, que é o islamismo. Ou seja, o nosso desafio, como eu coloquei aí no último item, é transpor a mesma atitude que nós aprendemos a desenvolver, estamos aprendendo, né, a desenvolver em relação ao secularismo, a como lidar com os seus pontos positivos e negativos, como aproveitar o que ele tem de graça comum e rejeitar o que ele tem de depravação total, pegar essa mesma atitude e transpor, claro que com as devidas adaptações, para uma apreciação de outras religiões, de culturas regidas por religiões não secularistas, digamos assim. Bom, nesse sentido, é claro que o Islã constitui um desafio notável. E acredito eu que um dos desafios mais difíceis. Eu escolhi propositalmente um caso bem difícil. Claro que não só porque é um assunto que me interessa pessoalmente, que eu tenho um certo grau de conhecimento para falar a respeito, mas justamente porque, começando aí pelo primeiro item, é um exemplo especialmente polêmico. É um exemplo que apresenta, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, um potencial muito grande para divergências, para polêmicas, para discussões acaloradas, emocionalmente efervescentes, muitas vezes. E então é uma coisa que mexe de alguma forma com o brio das pessoas e muitas vezes elas mesmas não entendem por quê. Eu não pretendo responder exaustivamente a pergunta de por que isso acontece, mas alguns motivos vão ficar claros, espero eu, ao longo dessa apresentação. Se nós focarmos naquilo que nos interessa, que é a relação do Islã com o cristianismo, nós vamos, ou seja, se nós compararmos essas duas religiões, ainda que superficialmente, nós vamos nos deparar com muita facilidade com uma porção de semelhanças e também com uma porção de diferenças, e ambas muito importantes. A começar, claro, pelo monoteísmo comum, pela crença na unidade de Deus, e da criação, etc., pelo fato de que o Islã honra muitos personagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento, o próprio Jesus, e embora de uma maneira um tanto peculiar, não deixa de conceder um certo valor à própria Bíblia, e a própria pretensão que o cristianismo e o islamismo têm em comum, que é a pretensão de universalidade, de ser uma mensagem para toda a humanidade. Isso pode parecer muito óbvio, muito banal, mas não é. Se vocês começarem a estudar as grandes religiões do mundo, vocês vão ver que essa pretensão de universalidade é uma coisa extremamente rara. Até um exemplo mais próximo de nós, o judaísmo é uma religião nacional, o hinduísmo é uma religião nacional, ou melhor dizendo, uma confederação de religiões. As religiões com aspirações universais, as religiões que se apresentam como a religião correta a ser seguida por toda a humanidade, elas não são muito comuns na história do mundo. Mas nós temos isso em comum com o Islã. E, ao mesmo tempo, divergências muito profundas também, com relação à natureza de Deus, com relação à divindade de Cristo, com relação a uma visão da história, a uma escatologia, e a uma série de temas, e a temas culturais, a temas familiares, a questão da poligamia, enfim, milhões de divergências que poderiam ser listadas aí sem muita dificuldade. Eu não vou me delongar muito nisso, porque eu acho muito chato. Mas notem que essa relação, digamos, essa relação entre semelhanças e diferenças muito importantes, ela exerceu um impacto na história das reflexões cristãs sobre o tema. Eu vou dar só 3 exemplos rápidos aqui. O primeiro teólogo cristão a escrever sobre o islamismo,
já no século VIII, né, o islamismo começou no século VII, certo? Já no século VIII, um primeiro teólogo, que foi João de Damasco, ou João Damasceno, como vocês quiserem, escreveu um tratado sobre o islamismo. E o que é interessante nesse tratado, é uma série de coisas que não tem nada demais, mas o que é interessante nesse tratado é que ele não considera o islamismo como uma outra religião, ele considera o islamismo como uma heresia cristã. Ele considera Maomé como um herege, assim como o Pelágio, assim como os gnósticos cristãos lá dos primeiros séculos, mais um de uma longa cadeia de heresias dentro do cristianismo. Ele considerava o islamismo próximo o suficiente para ser considerado não ortodoxo, claro, mas como uma heresia interna do cristianismo, e não como uma religião à parte. Essas percepções, essa foi a primeira percepção de muitos cristãos a respeito do islamismo quando ele surgiu. Um segundo exemplo, avançando um pouquinho na história, já na Europa, né? Pedro o Venerável, que não é exatamente um santo, mas é um nome bastante conhecido aí na tradição intelectual católica, que viveu no século XII, e ele se interessou muito, foi um dos primeiros europeus a se interessar profundamente pela teologia islâmica, tanto que ele providenciou, a um alto custo pessoal, financeiro, a primeira tradução do Alcorão para um idioma ocidental, no caso o latim. Ele não traduziu pessoalmente porque ele não sabia árabe, mas ele gastou uma fortuna para contratar dois europeus fluentes em árabe para fazer a tradução para ele, 2 espanhóis. E o objetivo dele era justamente entender o islamismo a fim de melhor combatê-lo no plano das ideias, no plano da discussão civilizada. E ele ficou absolutamente chocado. Você nota que ele tinha várias dúvidas sobre se ele deveria classificar o islamismo como outra religião ou como uma vertente cristã não ortodoxa, ou seja, dizendo nos termos da época, se os muçulmanos eram hereges ou pagãos. E ele acabou concluindo que é melhor considerá-los como pagãos, mas aparentemente ele mesmo não ficou muito satisfeito com essa resposta, porque a questão da proximidade, da semelhança de perspectivas era uma coisa que ele não conseguia desprezar. E um exemplo um pouco mais recente e mais familiar para nós, que é Jonathan Edwards, já no século XVIII, existe um texto dele que falando sobre as atitudes do homem em relação à Bíblia, em que ele diz basicamente, existem aqueles que obedecem à Bíblia, que a reconhecem sua autoridade e a seguem, existem os incrédulos que não dão bola para ela, e existem os muçulmanos. São 3 categorias de pessoas. É interessante que já no século XVIII ele não conseguiu classificar o islamismo de um ou de outro lado com facilidade, ele o colocou numa categoria à parte. Então, essa questão, eu acredito que boa parte da nossa desse calor emocional envolvido nas nossas perspectivas sobre o islamismo está ligado justamente a essa ambiguidade, a essa aparente proximidade combinada com uma não menos aparente distância em relação àquilo em que nós cremos. Um outro motivo, passando aí para o próximo item, é a multiplicidade de perspectivas envolvidas, a complexidade da questão da compreensão do islamismo. Envolve não só uma perspectiva propriamente religiosa no sentido estrito, ou teológica, ou ética, ou seja lá o que for, mas envolve também questões muito mais amplas, questões de diferenças culturais profundas, de povos que seguiram tradições históricas diferentes, questões políticas também muito profundas, muito espinhosas, muito dolorosas, e até questões digamos, civilizacionais, ou seja, muito da nossa dificuldade de entender o islamismo e vice-versa decorre do fato de que eles tomaram um caminho, são uma civilização diferente da nossa. Nós temos mais dificuldade de entendê-los do que de entender, por exemplo, os secularistas ou até os ateus confessos que vivem no mesmo ambiente cultural que nós. Então, e isso é uma coisa muito difícil, e a que a gente tende a achar mais fácil do que realmente é. Nós não conseguimos entrar com facilidade num mundo cultural e civilizacional, e religioso e político significativamente diferente do nosso. Isso requer muita paciência, muito bater de cabeças, muita tateação, até conseguir começar a discernir
exatamente do que se trata, o que aquela pessoa está pensando e como se colocar no lugar dela. Isso é um desafio muito grande para nós e, infelizmente, não são muitos os cristãos dispostos a esse trabalho um tanto doloroso. Mas tem que ter alguma coisa positiva, né? O islamismo é uma questão muito complexa, de fato, mas justamente por ser complexa, por ter muitos erros possíveis a oferecer, muitos caminhos de compreensão pouco recomendáveis, mas justamente por isso oferece muitas lições valiosas se nós nos dedicarmos um pouquinho a entender essas ideias um pouco melhor, entender essa cosmovisão. Então aqui eu vou apresentar o islamismo como exatamente dessa forma, como um caso, um exemplo, dentre muitos outros que poderiam ser apresentados, de muitas religiões que existem no mundo, muitas categorias de religiões inclusive, mas um caso especialmente polêmico e, portanto, especialmente útil, potencialmente ao menos, para a gente obter alguns princípios mais gerais. Mas eu acredito que para muitos de vocês a questão pode parecer um pouco distante, né, como disse o Miguel agora há pouco, e eu não quero tornar a questão abstrata, impessoal, não quero que a gente pense no muçulmano como um sujeito estranho que vive lá do outro lado do mundo. Então, nesse próximo slide... tá aí. Eu estou propositalmente apresentando duas faces de duas pessoas reais que existem aqui, para que a gente mantenha isso em mente e tente abordar a coisa de uma perspectiva menos abstrata, certo? Então, essas duas mulheres que estão aí, elas são ao mesmo tempo muito semelhantes e muito diferentes. Bom, para ver que uma é negra e outra é branca, de olhos azuis, as duas são mulheres bonitas, isso é fácil de ver. Eu garanto para vocês, eu li livros das duas, as duas são mulheres muito inteligentes, muito sensíveis, são boas escritoras, são pessoas que escrevem de maneira profundamente pessoal, de maneira honesta, são pessoas com quem eu até conversei, eu e a Norma conversando sobre isso, né? Eu acho que tanto eu quanto ela lemos os dois livros mais ou menos na mesma época, e a gente conversou, poxa, daí a vontade de ser amigo das duas, né? São pessoas que transmitem muita honestidade, muita sensibilidade naquilo que escrevem. E as duas mudaram radicalmente, numa certa altura da vida, de valores e de estilo de vida. Só que em direções opostas. A primeira, a Ayaan, ela nasceu na Somália, em um ambiente um tanto tribal, uma família muçulmana, um clã muçulmano, uma tribo muçulmana, no meio de uma guerra civil, de uma confusão danada, e ela foi criada dessa maneira, e, uma certa altura da vida, ela fugiu para o Ocidente, em primeiro lugar para a Holanda, mais tarde ela foi para os Estados Unidos, e ali ela abandonou o Islã, ela se secularizou completamente, ela estudou ciência política, se envolveu com a política holandesa, mais tarde foi para os Estados Unidos e se tornou uma militante feminista, embora um feminismo um tanto peculiar. Ela, inclusive, critica as feministas ocidentais em muitos pontos, mas o fato é que ela largou tudo aquilo e abraçou o ateísmo mesmo, e todo aquele ideal iluminista que eu critiquei hoje de manhã, ela é adepta fervorosa da ciência e aquela coisa toda. Ela é uma cientista política, como eu já disse, de orientação política liberal, e ela é amiga pessoal de Richard Dawkins, de Sam Harris, era amiga do falecido Christopher Hitchens. Ela não é exatamente uma militante antirreligiosa, mas ela tem falado muito a respeito do problema do islamismo, que ela considera uma grande ameaça à paz mundial e etc. Bom, é exatamente nesses aspectos, é exatamente o contrário da segunda mulher que vocês estão vendo aí, a Willow Wilson, que é uma americana criada por pais ateus, uma família irreligiosa, num ambiente totalmente secularizado, e que se converteu ao Islã e se mudou para o Egito, se casou com um egípcio e adotou os valores diametralmente opostos ou seja, enquanto a Ayaan cresceu num ambiente muito opressor, muito restritivo em termos de liberdades individuais e de cultura, etc., então ela veio para o Ocidente e adotou a liberdade como sendo o valor máximo e continua presa àqueles ideais do iluminismo que hoje muita gente não acredita mais,
A Willow fez o contrário. Ela cresceu num ambiente onde ela conheceu todo o lado ruim da liberdade do Ocidente, da libertinagem, da irresponsabilidade, da cultura secular, e ela fez a opção oposta, de optar por um ambiente, uma cultura, uma religião na qual ela fosse mais protegida e fosse mais e aprendesse a uma vida mais contida, digamos assim. Então, mas eu falei um pouco sobre a vida profissional da Ayan, não falei da Willow. A Willow é jornalista, é romancista, ela tem aí um romance premiado e tem trabalhado como roteirista. Para quem é fã de histórias em quadrinhos, ela faz parte da equipe de roteiristas da Marvel Comics. Então, não se enquadra de modo nenhum no estereótipo que nós costumamos fazer na nossa cabeça quando nós pensamos em um muçulmano. E eu quero que vocês tenham isso em mente no restante dessa palestra. O fato é que, para nós, cristãos ocidentais, é relativamente mais fácil entender os motivos da Ayan para largar o islamismo e aderir ao ateísmo do que entender os motivos da Willow para abandonar a cultura americana e aderir. A cultura americana, na verdade, ela não abandonou completamente a cultura americana, não deixou de ser americana, mas abandonar os valores prezados pela cultura americana, muitos deles, e aderir ao islamismo é uma coisa que muita gente não entende, que muita gente torce o nariz quando ouve falar disso. Nós precisamos, nosso desafio, se nós quisermos nos comunicar bem com os muçulmanos, é entender a Willow tão bem quanto nós entendemos a Ayan. E tão bem também, não para concordar com uma ou com outra, mas evitar pensar que, de alguma forma, uma delas está numa situação, em absoluto, melhor do que a da outra, uma situação espiritual melhor. Então, isso é parte do nosso desafio para o restante dessa palestra. Bom, eu estou convencido, espero pelo menos começar a convencer vocês disso nessa palestra, de que uma grande parte do nosso problema, da nossa dificuldade de entender o islamismo, é justamente o fato de nós vivermos numa cultura secularizada e estarmos a tal ponto acostumados com isso que nós temos dificuldade de entender como é que se vive fora disso. E note que a visão secularista ela é pautada por... Eu tentei resumir aí em 5 princípios. Tá? A visão secularista com relação à religião em geral e ao islamismo em particular. Eu vou expor esses 5 motivos e daqui a pouco a gente vai ver porque é importante que a gente se abstenha de concordar com o secularismo nesses pontos. Bom, o primeiro princípio da visão secularista sobre a religião em geral é que a fé, quando na esfera pública, constitui uma ameaça. O secularismo está comprometido com a ideia de que a religião é uma questão de preferência pessoal, é uma questão subjetiva, é uma questão de foro íntimo. Porque o secularismo tem a falsa pretensão de ser religiosamente neutro. Ou seja, a esfera pública é a esfera da objetividade, é a esfera daquilo que é comum a todos. Religião não, religião cada um escolhe a sua e os critérios não são racionalmente muito bem definidos, então você fica com a sua, da sua porta para dentro e se você tentar trazer esses princípios para a esfera pública, dizer que tais coisas deveriam, na vida social, pública, política, deveria ser pautada pelos princípios da religião, então você é considerado uma ameaça. O religioso bem aceito é aquele que admite que a sua religião é só uma questão de opinião pessoal. E isso é a fonte de uma autoimagem positiva da parte do iluminismo. O iluminismo trouxe o secularismo justamente na pretensão de resolver o problema dos conflitos religiosos, principalmente no âmbito da Europa. A religião é aquilo que ameaça a ordem pública. Então, o secularismo é a solução para esse problema. É assim que se vende a coisa. Então, qualquer um que pretenda dizer que crê numa religião objetivamente revelada por um Deus de verdade, que não existe só dentro da nossa cabeça ou do nosso coração,
Qualquer um que venha com absolutos religiosos está ameaçando essa ficção secularista. E nós devemos, e portanto deve ser rejeitado. Então, o crente de verdade, seja ele de que religião for, mas o crente que leva a sério a sua religião e a dimensão pública da sua religião, ele é visto como arrogante, na melhor das hipóteses, às vezes como fanático e, em casos extremos, como um perigo, como uma ameaça à saúde pública. Bom, essa é uma visão, obviamente, incoerente da parte do secularismo. Não se pode, ao mesmo tempo, pretender neutralidade em relação à religião e dizer que a religião não pode se manifestar na esfera pública. No fim das contas, o secularismo está dizendo para nós o seguinte: eu respeito totalmente a sua opinião, agora fique quieto, não quero nem saber qual é. Não tem importância nenhuma. Essa é uma atitude incongruente. E nós, cristãos que vivemos nesse mundo, percebemos isso. E os muçulmanos mais bem informados também percebem isso, percebem que isso é uma inconsistência gritante da cultura ocidental. E esse é um ponto que nós temos em comum. O segundo item, de certa forma decorrente do primeiro, é que a religião deve ficar em segundo plano. Ou seja, se o Estado secular ou a cultura secular se vê como uma coisa que não se deixa pautar por critérios religiosos, não tem uma religião dominante, não existe objetividade religiosa, então aquilo que ela faz, seja as decisões que a sociedade toma, sejam elas quais forem, são pautadas por outros critérios. E aí surge a ambiguidade em relação à avaliação que o mundo secular faz a respeito do islamismo. Alguns vão olhar para o islamismo e dizer: bom, não, os muçulmanos eles são incorrigíveis, eles jamais vão concordar em colocar a religião deles em segundo plano no nível social e político. Então eles são inimigos, assim como os cristãos, aqueles fundamentalistas. E outros vão dizer: não, eles não são como os cristãos, eles têm alguns probleminhas históricos e tal, mas é possível redimir o islamismo. E quando eles dizem redimir o islamismo, eles querem dizer é possível trazer o islamismo para uma situação onde eles aceitem essa neutralidade religiosa do mundo secular. Então, essa divergência interna no mundo secular a respeito do status do Islã, ela decorre daí. O terceiro ponto é que pessoas dominadas por uma cosmovisão secularista, elas se veem obrigadas a fazer uma escolha difícil, uma escolha entre os valores tradicionais do iluminismo e os valores do relativismo cultural. Bom, os iluministas concedem, na melhor das hipóteses, quando são bonzinhos, uma tolerância religiosa em relação às crenças religiosas, mas não é uma tolerância muito de boa vontade, é uma tolerância um tanto desconfiada, vigilante, até contrariada em muitos aspectos. Ele se vê na obrigação de tolerar a religião em determinadas condições, mas sempre como um perigo em potencial. O segundo tipo, o relativista cultural, percebe que isso é uma atitude incoerente ou até hipócrita, conforme o caso. Mas ele não tem absolutos para colocar no lugar. Ele percebe: você está sendo incoerente com o seu discurso, então a solução é nós deixarmos todo mundo trazer as suas convicções religiosas privadas também para a esfera pública, por que não? Mas nesse sentido, o relativismo cultural troca uma incoerência por outra. E quem sabe disso melhor do que ninguém somos nós, os cristãos. Porque quando o relativista cultural defende os direitos das minorias e aquele papo todo, e defende que o muçulmano, por exemplo, tem o direito de se manifestar em público do jeito que ele quiser, que as comunidades islâmicas da Europa, por exemplo, têm o direito de impor a Sharia nas suas respectivas jurisdições, então ele está concedendo isso aos muçulmanos, mas ele não concede a mesma coisa, e não pode conceder a mesma coisa aos cristãos, por exemplo. Ou seja, esse anticristianismo militante, ele continua sendo derivado lá do iluminismo, e a coisa não tem como ser de outra maneira. Ou seja, o relativismo cultural, tanto quanto o próprio iluminismo, ele se presta a determinados fins políticos. E isso
é um problema que tem que ser evitado. Nós não podemos cair nessa escolha entre os valores do iluminismo clássico e os valores da pós-modernidade, do relativismo cultural. O cristão, na hora de pensar sobre qualquer outra religião, ele deve encontrar critérios próprios que não cabem nos esquemas, nas possibilidades do secularismo. O quarto item é a pretensão de que o Ocidente é um todo coeso. Note que eu vejo constantemente os intelectuais aí debatendo se o islamismo, se os muçulmanos são ou não simpáticos ao Ocidente, são amigos ou inimigos do Ocidente. E é engraçado que cada um tem uma ideia totalmente diferente de Ocidente na cabeça. E esse é um ponto que raramente se percebe. Ou seja, a primeira discussão deveria ser se o Ocidente é contra ou a favor do Ocidente. E se nós vamos pensar só em política, vamos pensar que, sei lá, nós temos conservadores, liberais, social-democratas, fascistas, comunistas e por aí vai, libertários. Se nós pensarmos em termos de religião, nós temos cristãos, ateus, espíritas, indiferentes, cada um, quando pensa se o muçulmano é meu amigo ou meu inimigo, não está pensando no Ocidente, em toda essa diversidade de fatores, está pensando no Ocidente tal como existe dentro da sua cabeça, um projeto de Ocidente que ele gostaria de ver implementado. É por isso que, por exemplo, para um cristão politicamente conservador, o islamismo é a praga por excelência, porque ele tem uma ideia de um projeto de Ocidente que não existe de fato, mas na qual o islamismo não cabe, porque que o islamismo tende a ver como os muçulmanos tendem a ver como ruim, como negativo, e se opõem a isso. Já muitos socialistas, sejam comunistas mesmo, ou sejam mais social-democratas, tendem a ver o Islã como uma coisa muito boa, pelo mesmo motivo, porque eles imaginam uma ideia de Ocidente na cabeça deles em que o islamismo caberia muito bem, ou pelo menos assim eles pensam. Então, note que, por um lado, os muçulmanos de fato têm muita dificuldade em entender a complexidade da cultura ocidental em toda essa diversidade. Mas, por outro lado, os próprios ocidentais têm a mesma dificuldade muitas vezes. Então, nós temos que evitar todos essas respostas fáceis a perguntas sem sentido, como, por exemplo, os muçulmanos são amigos ou inimigos do Ocidente. Isso não leva a lugar nenhum. Em último lugar, aí nesse slide, a questão de é uma consequência do que eu acabei de falar, que para o secularista o Islã tem que ser julgado de acordo com a sua relação com o Ocidente. Se for uma relação favorável, então ele é bom. Se for uma relação desfavorável, então ele é ruim. O critério aqui é a conveniência política e cultural. Então, aquele que vê o muçulmano como aliado, ele vai dizer que então os detratores do Islã são pessoas preconceituosas e ignorantes. E aquele que vê o Islã como ruim vai dizer que os defensores do Islã são hipócritas ou pelo menos ingênuos. Isso é um resultado direto do fato de que o Ocidente tende a idolatrar a instância política e deixar a religião para segundo plano. Ou seja, essas pessoas, no fundo, não estão interessadas no Islã enquanto religião, estão interessadas na utilidade do Islã e de seus representantes para esse ou aquele programa político e cultural. E nós também não devemos adotar esse tipo de perspectiva na nossa reflexão. O próximo slide aqui, ele é propositalmente um pouco provocativo, mas ilustra bem uma das coisas que eu falei aí. É uma tirinha aí que eu achei na internet. Então, a mulher ocidental de biquíni na praia e óculos escuros olha para a muçulmana de burca e diz: tudo coberto exceto os olhos, que cultura cruel e machista. E a muçulmana olha para a ocidental de biquíni e óculos escuros e diz: tudo descoberto exceto os olhos, que cultura cruel e machista. Nós não somos relativistas culturais, embora exista, claro, um limite de variações culturais que é legítimo, mas nós devemos, acho que essa charge ela chama a atenção magistralmente para o problema da incompreensão mútua, para o fato de que essas duas mulheres estão se julgando mutuamente por critérios totalmente diferentes entre si. Então, claro que existe uma ignorância de ambos os lados sobre a situação da outra, e essa ignorância é em grande parte proposital e satisfeita com a sua própria situação,
E nós devemos evitar generalizações quanto à situação da mulher, tanto no Ocidente quanto no Islã. E eu não vou ter tempo aqui de desenvolver melhor essa ideia, com dados, etc. Mas o fato é que existe, de fato, uma profunda impaciência de ambos os lados, uma profunda indisposição de entender o outro lado. E, mais do que isso, para nós que somos ocidentais, eu acho que a Norma deu uma palestra sobre isso ontem, mas o problema não é o fato de nós criticarmos a visão que os muçulmanos têm a respeito das mulheres, porque essa crítica muitas vezes é justificada, mas é o fato de nós termos a pretensão, que muitas vezes nós implicitamente transmitimos a ideia de que o Ocidente tem a solução para o problema da opressão das mulheres, quando, na verdade, isso está muito longe da verdade. É claro que existem muitos aspectos nos quais acho que qualquer uma aqui prefere viver do mundo do jeito que está aqui no Ocidente e não lá no mundo árabe, por exemplo. Mas o ponto aqui é que nós não devemos perder de vista que existe mais de um jeito de se oprimir as mulheres. O oposto de uma opressão não é necessariamente a liberdade, pode muito bem ser outra forma de opressão. E nós não devemos esquecer desse fato quando nós apontamos o dedo para o Islã, embora muitas vezes devamos apontar esse dedo. Vejam que eu entendo que talvez para algum de vocês esteja parecendo que eu estou aqui defendendo o Islã. Espero que não esteja, mas se tiver, eu gostaria de dar uma breve palavra também para aqueles de nós, porque existem pessoas assim, inclusive dentro do cristianismo, pessoas excessivamente contaminadas por uma visão sincretista, por uma visão pós-moderna, por uma visão relativista no que diz respeito à religião. E eu preciso deixar claro para vocês que isso é um erro extremamente grave. Aquela pessoa que acha que tudo que se diz contra o Islã no Ocidente é fruto de puro preconceito, que não existe nada de factual, que não existe uma ameaça real, ela está ignorando, em primeiro lugar, toda a situação da igreja perseguida nos países muçulmanos. Eu vou dar só um exemplo claro. Se vocês... A missão Portas Abertas, que acho que muita gente aqui deve conhecer, que é uma missão especializada em auxiliar cristãos perseguidos em todo o mundo, anualmente ela divulga uma lista com um ranking dos países que mais perseguem cristãos, os 50 primeiros países. Se vocês olharem os 10 primeiros dessa lista, os países que mais perseguem cristãos no mundo hoje, 9 são países muçulmanos, ou pelo menos são países onde o islamismo é o fator principal da perseguição aos cristãos. Ou seja, o primeiro é a Coreia do Norte, é um país comunista, do segundo ao 10º são todos países muçulmanos. E dos outros 40 da lista, do 11 ao 50, 30 são países muçulmanos também. Então, isso não é pouca coisa. Eu não estou aqui de modo nenhum desconsiderando esse aspecto da coisa. E nós devemos, sim, enxergar o Islã como uma ameaça real ou potencial, conforme o nível em que estejamos falando, à liberdade, uma ameaça ao reino de Deus, uma ameaça à igreja, porque essa ameaça ela é real e ela está se concretizando constantemente, todos os dias, em várias partes do nosso mundo. Então, se você tem uma visão sincretista e chama todo mundo que critica o Islã de islamofóbico, ou seja lá o que for, eu já ouvi esse termo, você tome cuidado. Se você é cristão, então você está cuspindo na cara daqueles irmãos que estão lá sofrendo pelo nome de Cristo nas mãos dos muçulmanos. Bom, indo em frente. Esse slide ele é um pouquinho, digamos, metodológico. Eu vou falar aqui brevemente sobre 5... eu falei no anterior, né, sobre 5 visões erradas do secularismo sobre a religião em geral e o Islã em particular. 5 tendências, 5 convicções que nós devemos evitar como cristãos. Mas agora eu vou partir para uma perspectiva mais metodológica, digamos assim, para dizer 5 ideias que nós devemos evitar na análise concreta dos dados, dos fatos, quando nós nos resolvermos e estudar esse assunto. Então, começando aqui, o primeiro que eu chamei de o primado da sociologia e da estatística. Alguns meses atrás, mais ou menos na época que teve aquele atentado lá na França, eu vi na internet, a Norma me mostrou um vídeo de um jornalista, aí, não sei nem exatamente o que ele é, um americano,
se propondo a responder a seguinte pergunta: o islamismo é uma religião essencialmente antidemocrática e radical, etc., ou não? E a resposta dele foi não, até aí tudo bem, mas o modo como ele decidiu responder a pergunta, os argumentos que ele levantou para responder a pergunta, consistiam em nada mais do que dados quantitativos baseados em pesquisas de opinião feitas entre muçulmanos de várias partes do mundo. Então, tantos por cento acham que Osama Bin Laden é um sujeito muito bom, tantos por cento em tal país acham que o terrorismo é justificável, e por aí vai. Só uma série de pesquisas de opinião lá. E isso toca numa coisa que eu falei hoje cedo, a pretensão de... na verdade, isso foi o único argumento que ele apresentou. Tá? Esse é que é o problema. Citou lá um monte de números e fez segundo uma conta lá, então o islamismo tem tantos milhões de radicais. É claro que ele está desconsiderando que nem todo mundo que responde sim a uma pesquisa de opinião sobre o Bin Laden necessariamente vai explodir alguém ou vai cometer alguma atrocidade, ou até vai participar disso indiretamente. Os seres humanos não são tão consistentes assim. Mas, a parte disso, o fato é que me chamou a atenção o fato de ele apresentar os dados quantitativos como sendo uma resposta cabal e que vai ao fundo da questão sobre a natureza do islamismo. Esse tipo de... É claro que, num certo sentido, é relevante nós sabermos se os muçulmanos radicais são 0,1% ou 99,9%. Isso tem a sua relevância política, sociológica, estratégica, até evangelística. Mas pretender que com isso você descreveu alguma coisa realmente importante sobre a natureza fundamental do Islã, isso é bobagem. Isso só faz sentido, de fato, para quem tem a política como o aspecto mais importante da realidade. Então, quando nós nos concentramos nesse tipo de informação, nesse nível sociológico, nesse nível estatístico da coisa, é muito fácil que nós percamos de vista as particularidades de cada indivíduo, de cada grupo, de cada região, de qualquer coisa. Então, o indivíduo muçulmano deixa de ser muito facilmente o alvo do nosso amor para ser uma parte de um coletivo distante que respondeu a uma pesquisa de opinião sobre o Bin Laden, por exemplo. Então, com isso, você perde a oportunidade de responder, de entender coisas mais profundas e mais importantes do que isso. O próximo item é o que eu chamei de visão histórica limitada, que tem a ver com o item anterior. Mesmo que você entenda sociologicamente, quantitativamente, de modo profundo e exaustivo a situação do Islã, e mesmo que você possa com isso chegar às profundidades de compreensão da coisa, você ainda está restrito ao momento presente. Você está ignorando os 1.300 anos, quase 1.400 anos agora, de história que o islamismo possui. Então, note que essa perspectiva histórica ela tem a sua importância. Por exemplo, quando perguntaram ao filósofo inglês Roger Scruton, que é um filósofo de quem eu gosto bastante, o que ele acha do choque de civilizações, né, aquela teoria do Samuel Huntington, intelectual conservador, que dizia que o mundo... ele era um livro sobre geopolítica, ele era um cientista político, e ele estava dizendo que o que vai definir os rumos do mundo é o conflito entre o Ocidente e o mundo islâmico, é o choque de civilizações, que é o título de um dos livros dele. Então perguntaram ao Scruton o que ele acha dessa tese do choque de civilizações, se existe de fato um choque de civilizações. E a resposta dele foi: olha, até poderia existir se os muçulmanos ainda tivessem uma civilização. É uma resposta tanto provocativa e que aparentemente parece ser estritamente negativa. Ele está expressando um fato real, o fato de que no mundo islâmico hoje a barbárie está avançando a passos largos, mas ao mesmo tempo ele está reconhecendo que isso nem sempre foi assim, de que o islamismo já teve uma grande civilização, e de fato teve. Antes de voltar nesse slide, eu vou só passar aqui para o próximo para mostrar uma coisinha para vocês. Essas imagens aí são da grande mesquita de Córdoba, situada lá na Espanha. Foi construída no século VIII pelo Emir Abd al-Rahman. Acho que era esse o nome. Eu estou mostrando isso para vocês não só para mostrar que os muçulmanos já tiveram no passado uma alta cultura, que alguns deles tentam preservar de um modo um tanto desajeitado,
Mas porque a grande mesquita de Córdoba, a história dela de certa forma reflete, ou ilustra, ou simboliza bem a relação histórica entre o Islã e outras religiões, em particular o cristianismo e o judaísmo. Essa mesquita, ela foi construída num lugar onde antes existia uma catedral cristã, em Córdoba. E quando os muçulmanos tomaram Córdoba, e o emir decidiu transformá-lo na sua capital, ele chegou lá para o padre, para o bispo, não sei quem era o responsável, e dizer: olha, eu quero construir uma mesquita no lugar daquela catedral. Ela fica numa posição central da cidade, é um lugar muito bom, é um espaço bom, então eu vou demolir a catedral e vou construir uma mesquita no lugar. Então, quanto você quer por essa catedral? Você vai me vender e com esse dinheiro você constrói outra catedral em outro lugar, não tem problema nenhum. Mas aquele lugar ali vai ser para construir a grande mesquita de Córdoba. E assim foi feito, negociaram lá, ele comprou a catedral, demoliu e construiu a mesquita. De várias maneiras isso ilustra a relação histórica, clássica, entre o islamismo, ou típica, né? Claro que existem variações de um momento para o outro, de um lugar para o outro, mas isso aqui revela muita coisa. Vejam que, primeiro claro que houve uma pressão política, explícita ou implícita, mas tem dois fatos interessantes aqui. Ele comprou, ele não roubou, e ele permitiu que fosse construída uma catedral tão boa quanto a primeira em outro lugar. Mas, ao mesmo tempo, ele não permitiu que a catedral ficasse ali, porque ali era uma região central da cidade. Ali era um lugar que tinha que ter uma mesquita, porque o Islã tem que ocupar a posição central na sociedade, numa sociedade onde o Estado é islâmico. Então, notem que, isso é um fator constante quando você lê obras históricas escritas por diversos autores secularistas, alguns que querem demonizar o islamismo, está vendo? Isso é uma prova de que o islamismo era intolerante às outras religiões. E ressalta os aspectos da história que favorecem essa interpretação. E os outros que querem limpar a imagem do Islã dizem: está vendo? Isso aqui está uma prova de que ele era muito tolerante com as outras religiões. E ressalta os fatores que levam a essa interpretação. Então, na verdade, o que eu estou querendo dizer é que essa ideia de que, se nós tentarmos enquadrar a relação histórica do Islã com outras religiões nos nossos conceitos atuais de tolerância religiosa, nós vamos ter dificuldade. Em alguns pontos vai parecer que é tolerante, em outros pontos vai parecer que não é. Porque os nossos critérios justamente são pobres para isso. Nós temos que estar abertos a essa diversidade, a essas particularidades que a história nos oferece. Então, por exemplo, o cristão num país islâmico medieval, ele, via de regra, era livre para praticar a sua religião. Ele não era livre para pregar à vontade a sua religião por aí, publicamente. Ele era livre para fazer uma porção de coisas. Ele tinha quase todos os direitos que um muçulmano tinha, mas era um cidadão de segunda classe. Mas, enquanto isso, na Europa, por exemplo, o contemporâneo de Abd al-Rahman aqui na França, entre os francos, foi Carlos Magno. E Carlos Magno era muito mais intolerante com os muçulmanos ou com pagãos do que os muçulmanos no seu território. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês que a história tem dessas ambiguidades que são muito fáceis de explorar para um lado ou para o outro, dependendo de quais são os seus interesses políticos e culturais do momento. O terceiro item que eu coloquei aí, a ideia de uma relação simples entre as duas civilizações, como se essas relações fossem uniformes no tempo e no espaço, e não são. Existe necessidade de se estudar muito mais profundamente a coisa de caso a caso, digamos assim. Mas, tem em mente também que o próprio o radicalismo, aquilo que nós chamamos de terrorismo, de fundamentalismo islâmico, é de origem relativamente recente. Então, existem circunstâncias em que um muçulmano medieval poderia achar justificável matar um cristão ou um judeu. Mas não sair por aí explodindo pessoas que não têm nada a ver com a história, ou mandando crianças com bombas
como o caso daquela charge na Dinamarca, né? Alguém desenha Maomé lá na Dinamarca e o cara vem aqui e joga uma bomba na embaixada dinamarquesa lá num país da África que não tem nada a ver com e mata 300 pessoas que não tem nada a ver com a história. Isso não tem nada de Islã tradicional. Isso se infiltrou no islamismo, principalmente um processo que começou, eu diria, no final do século XVIII, mas que se infiltrou no mundo islâmico em grande parte graças à influência de movimentos revolucionários ocidentais. Muitos dos pais, dos líderes atuais e passados do radicalismo islâmico, são pessoas que estudaram em universidades ocidentais, que foram influenciados por ideias revolucionárias ocidentais. Alguns até foram auxiliados diretamente, por exemplo, pela União Soviética, ou pela KGB, muitas vezes. E existem essas coisas que refletem também divisões internas do próprio Ocidente. Mas o fato é que é uma das ironias da história que os movimentos islâmicos mais ferrenhamente anti-ocidentais são também os que mais receberam influência de determinados segmentos do próprio Ocidente. E o último item, não, desculpe, tem mais dois, né? O quarto item, que deveria ser muito natural para nós, é que um dos princípios fundamentais do secularismo é o anticristianismo. Nós somos o inimigo número um. Nós, os cristãos que não são liberais, que não são secularizados, então, nós somos os inimigos número um do secularismo. O secularismo se construiu em oposição a nós, ou em oposição a pessoas que nos representavam, às vezes não muito bem. Mas nós temos que entender que a maneira como o secularista olha para o Islã é pautada, em grande parte, pela sua relação conosco. Então, alguns secularistas vão olhar para o islamismo e falar, não, eles são incorrigíveis, eles são muito parecidos com os cristãos, nós somos inimigos deles. E outros vão olhar, não, eles são um pouco parecidos com os cristãos, sim, mas não tanto, dá para dar um jeito, então nós somos amigos deles. Vamos usá-los e nos aliar a eles contra os cristãos. E nós temos que ter consciência disso. Se vocês lerem obras obras seculares, muitas obras seculares sobre história do mundo islâmico ou qualquer coisa do tipo, esses vieses eles são bem nítidos, são até fáceis de se perceber. Seja para condenar ou para absolver o Islã, o cristianismo é o ponto de referência, é o condenado número um, digamos assim. Bom, e finalmente a ausência de interesse real pelo Islã enquanto religião. Isso é consequência da idolatria política, que se tem falado tanto aqui nesse fórum, né? A religião é colocada em segundo plano, como eu já disse. Então, a insistência em interpretações estritamente históricas, sociológicas, políticas, econômicas, culturais, ela abunda no mundo secular. E nenhuma delas chega ao fundo da coisa, o fundo lá que o Doiver chamou de o coração religioso do homem. Ou seja, ninguém está interessado, no fim das contas, no Islã enquanto religião. Então, por todos esses motivos que eu listei aqui, nós cristãos temos, sim, condição de entender o muçulmano muito melhor do que qualquer secularista, porque algumas dessas críticas que eles fazem ao Islã nos atingem também, e porque os critérios com que eles fazem não são lá muito bons. Nós nos identificamos com o secularista em alguns pontos, nós nos identificamos com os muçulmanos em outros pontos, mas no nível mais fundamental, no nível religioso básico, nós não nos identificamos com nenhum deles. Nós estamos e devemos estar numa situação tal em que nós podemos olhá-los com um certo distanciamento, digamos assim. E nós devemos fazer uso disso devidamente. Como último slide aqui, eu vou tentar entrar um pouquinho, embora superficialmente, porque o tempo já está acabando e de qualquer modo o assunto é espinhoso mesmo para uma exposição, mas nós falamos tanto, né, sobre a importância de nós olharmos para o Islã de uma perspectiva autenticamente religiosa e tentar entendê-lo do ponto de vista religioso, que é o ponto de vista básico, fundamental. Isso não é uma simples listagem de pontos teológicos dos quais eles concordam ou discordam. Unidade de Deus, sim. Trindade, não é isso. Isso até pode ser feito, tem o seu valor, mas não é por aí que nós vamos... não é assim que nós vamos vencer toda uma divergência cultural, histórica, política. Nós temos que ir a fundo, nós temos que fazer um esforço, e eu tentei condensar nesse slide, de uma maneira bem resumida, alguns pontos fundamentais do esforço que eu venho fazendo
o resultado do esforço que eu venho fazendo de entender o Islã como religião de fato e entender à luz da Bíblia onde está o seu problema. Então, o primeiro item aqui é só uma pequena digressão que é relevante. Eu sei que todo mundo quer saber, mas afinal de contas, os muçulmanos são radicais ou não? É maioria, minoria, não sei o quê. Eu vou citar aqui brevemente uma designação que não fui eu que inventei, é de uma autora cristã, inclusive alemã, Christine Schumacher, que é especialista em islamismo. Ela diz que existem, claro que isso é um pouco simplificador também, mas que existem basicamente 4 tipos de muçulmanos. Existe o muçulmano nominal, e é minoria, mas existe, aquele que não leva a sua religião tão a sério, que até cumpre os deveres públicos, mas em privado ele não se interessa muito. Existe o muçulmano radical, que é aquele que nós conhecemos, que faz jihad, que mata pessoas, etc., ou que pelo menos apoia isso veementemente. Existe o muçulmano progressista, que é aquele que está, em certa medida, influenciado por ideias ocidentais de democracia e de determinados valores e tudo mais, que de fato olha o Ocidente com bons olhos, mas todos esses 3 tipos são minoritários. O tipo majoritário é o que a Christine chama de o Islã tradicional, o muçulmano tradicional, que é um cara que não necessariamente tem simpatia pelo Ocidente, mas também não necessariamente tem simpatia por esse ou aquele movimento radical, pelo Estado Islâmico, por qualquer coisa do tipo. Esse é um tipo mais autêntico, digamos assim, no sentido de que é o tipo que, bem ou mal, está mais apegado ao legado civilizacional que está decaindo, mas que não tem necessariamente que se definir a sua religiosidade ou a sua postura em oposição ou em aceitação do Ocidente. É que nós, ocidentais, somos tão autocentrados que nós acabamos não dando muito bola para esse tipo de coisa, porque esse tipo de muçulmano ele não pode ser usado com facilidade para satisfazer os nossos programas políticos e culturais preferidos. Mas esse é o tipo majoritário no mundo islâmico de hoje. Mas, indo agora para questões de doutrina, um fator relevante aqui no islamismo é a centralidade da dimensão político-social. Existe também, claro, uma dimensão soteriológica no Islã. O muçulmano acredita em céu, em inferno, esse tipo de coisa. Mas esse não é o objetivo central da sua religião. O objetivo central do islamismo é estabelecer uma sociedade regida pela vontade de Deus, pelas leis de Deus. E nós vemos isso no fato de que o próprio Maomé foi não só um profeta, nos moldes do Antigo Testamento, ele foi também um estadista. E a importância disso se vê no fato de que, no próprio calendário islâmico, enquanto nós colocamos o nosso ano zero, digamos assim, no Natal, na vinda de Cristo ao mundo, porque a coisa mais importante é o que Cristo veio fazer, é morrer pelos nossos pecados, é nos redimir, é redimir toda a criação. Da mesma forma, o muçulmano coloca o seu ano zero naquilo que é mais importante no mundo islâmico. E o que é mais importante? O que foi que Maomé fez no ano da Hégira, o ano 622. O que ele fez foi sair de Meca e ir para Medina para fundar ali a primeira comunidade de crentes, como eles dizem. Então, o estabelecimento da primeira comunidade política, social de muçulmanos é o momento central, o marco inicial da vida do muçulmano. O aspecto político e social é extremamente importante para eles. E é por isso que, ao longo da Idade Média, os muçulmanos desenvolveram toda uma tradição de jurisprudência, toda uma teoria do Estado, e é por isso também que eles têm dificuldade de conviver em pé de igualdade com outras religiões. Eles podem ser mais tolerantes do que nós achamos que eles são, mas no fundo eles não admitem nenhuma espécie de relativismo em matéria de política. E da mesma forma, não se trata só de uma questão de política. A lei islâmica, ela não é só política, ela diz respeito a muitos aspectos muito mais privados da vida. Num certo sentido, não existe esfera privada no islamismo tradicional. Bom, o próximo item aí é o que eu chamei aí de antropologia pelagiana. E pelagiana entre aspas, claro. Porque o pelagianismo é uma heresia cristã, especificamente. Mas a visão islâmica do homem, se nós trouxermos para o nosso contexto, eu acho que a palavra que melhor descreve
melhor a descreve é essa palavra, o pelagianismo. O islamismo não acredita na depravação do homem. Eu li até um autor muçulmano que dizia, com todas as letras, o homem nasce puro. A vontade do homem não caiu, não existe esse negócio de efeitos noéticos do pecado, não existe esse negócio de depravação do coração. O Alcorão até fala do pecado de Adão contra Deus, mas não existe nenhuma ideia de uma representação federal de toda a humanidade, de uma queda. Não existe o conceito de queda no islamismo. A queda, ou quando é admitida, ela na prática não recebe importância nenhuma, mas em geral ela não é sequer admitida. De modo que a faculdade central para o muçulmano, a faculdade humana central não é a vontade, a faculdade central é a inteligência. Ele olha para o mundo e vê Deus a partir da evidência racional, não necessariamente no sentido estrito, no sentido racionalista, moderno, cientificista, mas para ele a evidência de Deus está na simplicidade da sua religião e na evidência mais intuitiva, mais direta da natureza. Então, não existe no islamismo toda essa complexidade, esses paradoxos que existem no cristianismo. Porque Deus é um, mas também é três. Não, porque Jesus é Deus, mas também é homem. Porque a Bíblia é palavra de Deus, mas também é palavra de Paulo, de Pedro, de João. Que o reino de Deus já chegou, mas ainda não. Todas essas sutilezas do pensamento cristão, para eles é pura e simples loucura. Eles não cabem na cabeça deles isso. O islamismo é uma religião extremamente simples nos seus dogmas. Eles rejeitam tudo que cheira a complicação, a teologia. Não existe isso. E uma das consequências disso, dessa antropologia, é justamente a questão da política, é a dificuldade do islamismo de conviver com uma pluralidade política, com um regime democrático, etc. Por quê? Porque se o homem não é mau, segundo o islamismo, mas o homem é fraco. O que significa? Que ele se distrai, ele se desvia com muita facilidade. Não porque ele seja mau, porque ele esteja fazendo oposição a Deus do fundo do seu coração, não. Mas porque ele se deixa distrair, se deixa levar com muita facilidade. Aquilo que, ao contrário do que Jesus disse, para ele o que contamina o homem é o que vem de fora, não é o que está dentro. Não é a cobiça, como disse Tiago, não é a cobiça que tenta o homem, é o que está fora mesmo. Então, a solução, nesse caso, é muito simples. Se o homem é fraco, o que ele precisa é basicamente de orientação. E é por isso que o islamismo é uma religião extremamente legalista, que fornece regras, princípios para tudo, o que você tem que fazer em todas as situações. A ideia da imitação do profeta, tudo se resume a isso. Então, por exemplo, eles criticam o cristianismo pelo fato de que de que a vida de Jesus Cristo, por exemplo, é extremamente atípica. Nós não podemos adotar os aspectos mais exteriores da vida de Jesus como padrão para nós. Quando nós falamos de imitar a Cristo, não é que nós temos que sair andando pelo deserto da Judéia e pregando e sendo sustentado por outras pessoas e não nos casar. Não é nada disso. Nós estamos pensando em outra dimensão da coisa. Mas para eles a coisa tem que ser extremamente concreta, dada a sua visão do ser humano. O próximo item é a natureza de Deus propriamente, é uma transcendência sem imanência. O que eu quero dizer com isso? Bom, um exemplo, o Alcorão, como eu disse, é a palavra de Deus e não palavra de homens. Não tem uma palavra, segundo a teologia islâmica, não tem uma palavra no Alcorão que tenha sido escrita lá por Maomé, da sua própria iniciativa. Não tem nenhum, Alá disse, não tem, 2 pontos, não tem nada disso, é só as palavras que Deus colocou na cabeça dele e que ele repetiu, ele recitou. O Alcorão é uma recitação, não tem um pingo de contribuição humana ali. A palavra de Deus não é palavra de homens. O homem não é imagem de Deus. Deus é o transcendente absoluto. Nada na criação pode ser imagem de Deus. Não existe, então, nenhuma possibilidade de encarnação, de Deus se fazer homem. Isso não existe. O resultado de tudo isso é que o Deus do islamismo é um Deus distante, é um Deus abstrato, é um Deus quase impessoal. Embora não seja impessoal, mas a relação pessoal com ele é praticamente impossível, pelo menos segundo o Islã mais convencional. Ele é um Senhor misterioso que dita as regras e a gente obedece. E no final ele nos recompensa ou nos pune. Ponto final. E o último item aí
que eu chamo aí de lado oculto do islamismo, existem muitos aspectos, eu estou simplificando bastante aqui, tem muitos aspectos do pensamento islâmico que nós aqui no Ocidente, se não pesquisarmos bastante, não vamos nem fazer ideia. Mas eu vou citar só 2 exemplos para ilustrar isso. O primeiro é a questão do exclusivismo, né? Nós estamos ainda contaminados por essa ideia secularista de que o exclusivismo é que é o problema. Mas, na verdade, isso é mais um mito secularista. Existem religiões inteiramente sincretistas num plano teológico, metafísico, mas que são extremamente intransigentes no plano político, por exemplo. Então, o islamismo, o Alcorão diz claramente, por exemplo, que todos os povos que existiram no mundo receberam pelo menos um profeta. Não existe essa ideia de uma revelação exclusiva através de um povo, como a Bíblia nos diz que foi o caso dos judeus. E os apologistas muçulmanos até nos consideram muito arrogantes, porque nós dizemos que só um povo foi eleito por Deus para receber a sua revelação. Então, o muçulmano, ainda que ele não conheça muito, não se interesse muito e não ache muito importante muitas vezes, mas ele acredita que todas as grandes religiões da humanidade foram, pelo menos na sua origem, de origem divina, ainda que tenham sido parcialmente distorcidas com o tempo. E o outro ponto, que eu falei que para o muçulmano Deus é apenas um manda-chuva que dita as regras, é claro que existem exceções a isso, porque essa é uma situação extremamente difícil de aceitar para pessoas que têm determinadas sensibilidades. Então, existem pessoas no mundo islâmico que vão rejeitar totalmente essa ideia e falar, não, mas eu quero ter uma relação de amor com Deus. Eu não quero só seguir regras e ser recompensado no futuro. Eu quero me relacionar com Deus de fato. E existem, então, certas vertentes minoritárias no Islã que buscam satisfazer esse lado, mas são vertentes esotéricas, são vertentes místicas do mundo islâmico. E o modo como eles tentam resolver essa situação, esse problema da transcendência absoluta, da distância infinita entre o Deus e o homem, é um modo pagão, é um modo que eu acho que não seria muito correto chamar de panteísta, mas é um modo que enfatiza a união entre Deus e a sua criação, de um modo que tem muitos aspectos de panteísmo e até de antinomismo. Então, eu vou fazer um breve paralelo aqui para ilustrar isso e a gente já vai encerrar. Nós cristãos, principalmente de tradição reformada, acreditamos que Deus se revela objetivamente na Escritura, mas Ele também se revela subjetivamente no nosso coração, nos capacitando, abrindo nossos olhos, nos santificando e se relacionando pessoalmente conosco no nível da subjetividade e também abrindo nossos olhos para que nós entendamos a revelação dEle na Escritura e a revelação dEle no mundo como um todo. É como se o muçulmano tivesse que escolher entre uma dessas coisas. Ou para ele, Deus é um ser puramente exterior, que está lá distante e que deu um livro que ele tem que ler e obedecer, e regras para ele seguir. Ou Deus é um sujeito que não liga para todas essas exterioridades, que não exige de fato nenhum compromisso objetivo com uma lei moral revelada ou qualquer coisa do tipo, mas que habita no seu coração e se relaciona com você e te ama, mas uma espécie de amor místico, um amor sem conteúdo, um amor que não exige sequer a submissão ao que nós chamaríamos dos meios de graça exteriores. Então notem que essa é uma situação muito triste, meus irmãos. Nós temos que ouvir essas coisas e nos compadecer profundamente da situação do muçulmano. Muitos deles vivem nessa situação de aridez espiritual, um tipo de aridez que alguns tentam compensar com uma solução que também não tem nada de saudável, de relacionado ao Deus verdadeiro. Então, nós temos que ter... Eu tentei dar pelo menos uma ideia de todas essas complexidades. O assunto não é simples mesmo. Eu peço desculpas por qualquer simplificação excessiva que eu tenha cometido. Até passei um pouquinho do tempo. Peço desculpas aí a vocês todos, e em especial aos organizadores do evento. Mas eu espero ter convencido vocês de que o assunto ele de fato não é simples, e que não só, para lembrar do que o Dr. Valbert disse ontem, né? A questão não deve ser resolvida ou tratada só no nível cognitivo. Nós temos que desenvolver ao mesmo tempo a nossa compreensão cognitiva da cosmovisão do muçulmano, dos seus valores, das suas prioridades, daquilo que ele realmente precisa ouvir, mas também desenvolver uma compaixão radicalmente bíblica, pautada no amor de Jesus por aqueles que ele escolheu e que estão lá entre os muçulmanos esperando para serem alcançados pelo Evangelho. Muito obrigado.